chapéu de um peixe grande. Ele estava dormindo quando eu roubei. Mesmo que ele perceba que o chapéu sumiu, de certo não vai saber que fui eu que o peguei. Ah, então por que ele tá olhando pra frente, como se ele estivesse vendo o peixinho? Por que ele tá olhando pra frente? Ele tá olhando como se estivesse vendo o peixinho com raiva dele. Ele tá achando que o peixe, né, não vai acordar e que ele rouba muito bem, mas na verdade o peixe já acordou e já sabe que foi ele. Mas como cabia nesse peixe? É uma questão de proporção. Se o peixe for pequeno, o chapéu pode ser pequeno. O peixe, ele fica falando essa hora inteira. E aí, quando dá aquele silêncio, dá a impressão que ele morreu. Não aprende no mar isso. Já deve ter caído de um humano e o peixão achou. Depois, quando a gente vê as imagens e lê o texto mais detalhes, a gente vê que aquilo da história tem lógica. Olha o peixão e a cauda dele pra fora. Ei, pessoal, venham ver. Tem umas pessoas aqui que abriram um livro. Acho que eles querem uma história. Ixi, e agora? Vocês poderiam voltar mais tarde? Socorro, nós não estamos prontos. Não, eu não entendo nada disso. E não é assim que se faz. Precisamos daquele cara, o autor. Ei, autor! Tem um monte de gente aqui! Desculpem-me, mas vocês não podem ficar aqui. Eu ainda não terminei o livro. Mas e aí, gente? Os desenhos são meio rabiscados. Meio rabiscado. Eu acho que ele pinta de mau jeito os personagens, porque na história é que ele não acabou. Então, já que ele não acabou o livro, ele também não acabou de pintar. Nossa, agora a lógica subiu. Tô lendo um livro chamado Pinóquio, que é o Pinóquio Nu. Aí, o Pinóquio, o Gepeto era pobre, ele é tudo pobre. Aí ele acha um pedaço de madeira. Aí ele faz o Pinóquio com uma faquinha. Aí depois, com o Pinóquio, ele já era vivo quando ele era um pedaço de madeira. Eu tô lendo uma coleção que se chama O Pequeno Vampiro. Um livro que eu adorei dessa coleção foi O Pequeno Vampiro no Sítio, e conta várias aventuras dele com um menino humano, que eles vão se conhecendo e ficam melhores amigos. Ele morre de medo, né? Principalmente no sítio, porque não tinha nada pra ele comer. Então ele queria comer o próprio amigo. Aí ele quase saía correndo de medo. Eu tava lendo um livro, já acabei, que chamava Doutora Judimuth. É uma coleção que é muito, muito engraçada, que fala de uma menina que ela é uma menina normal, e aí ela ela quer sempre nos livros, ela quer ser alguma coisa e tenta ser essas coisas. Só que é muito engraçado, porque sempre alguma coisa dá errado, e aí ela fica doente, e é muito engraçado isso. Ela tem um irmão que o apelido dele é Chiclete. Eu gosto bastante de aventura, ação, romance. Romance é o que eu gosto menos, mas... Livro é importante porque você entra em outro universo. Você tem mais imaginação e livro ajuda bastante você pensar as coisas e falar com as outras pessoas. Desenvolver as palavras. Realmente tudo muda? O que você acha, João? É que realmente tudo muda? Mas eu acho que não. Não, João, por que você acha que não, João? Porque é mágica. O que você viu aqui, João, você acha que é mágica? Não tenho. Esse não tem, né? Ô, Dori, você acha que tudo muda? Tudo pode mudar algum dia? Mais ou menos? Conta uma coisa que você acha que muda. A chuva
molharia o seu chapéu se houvesse um chapéu em cima da sua cabeça. Se houvesse um chapéu em cima da sua cabeça. Mas não molharia o que passa dentro da sua cabeça. Pense nisso. Quando você pensa no chapéu, o chapéu está dentro da sua cabeça. Existe um senso comum de que todo mundo acha importante ler histórias para as crianças, né? Para formar bons leitores, a gente precisa ler bons livros, né? Escolher bem os livros que a gente vai ler, livros que têm um potencial de descrição, que têm uma linguagem cuidada, né? Que tem uma relação entre o texto e a ilustração, que são bem afinadas, que esses já são princípios bons para a gente pensar um material adequado para se formar bons leitores. Mas ainda tem outros desafios. Um dos grandes desafios é como é que o mediador se prepara para isso. Então eu acho que dos segredos, vamos dizer assim, das chaves para uma boa mediação é uma escuta atenta. É uma pessoa que está ali disponível de verdade para ouvir o que as crianças estão trazendo, as contribuições que eles trazem durante a leitura, os comentários que eles vão fazendo, mas sempre sem perder o foco. Então, o mediador ele precisa ter muita clareza de onde ele quer chegar com aquele livro, né? Não no sentido moralizante da coisa, né? Porque muita gente pensa, então, preciso trabalhar a moral da história, né? Qual é a chave que fica, ou a mensagem que fica desse livro. A gente não está falando de mensagem nem de moral, mas estamos falando o que esse livro tem potencialmente que um leitor experiente consegue enxergar, que ele consegue ver que é cuidado pelo autor, cuidado pelo editor, cuidado pelo ilustrador. Isso que a gente quer que o bom leitor também comece a enxergar. E aí, então, o professor ou o mediador precisa ter essa clareza quando ele escolhe o livro, de que caminho ele vai tomar. Se é, por exemplo, um livro que tem uma relação muito boa entre o texto e a ilustração, ele precisa fazer perguntas que ajudem as crianças a enxergarem aquilo, né? Então, por exemplo, perguntar, mas aonde que está dizendo isso no texto? Isso está dito no texto ou isso só está sendo dito na ilustração, né? Como é que você descobriu isso? Então, algumas perguntas que possam fazer as crianças identificar aquilo que ele está querendo, que no caso é o foco ali entre a relação entre o texto e a ilustração. Uma chave é ter clareza, né, ter um foco muito bem definido para você não se perder durante essa condução. E a segunda coisa é também estar aberto, ser flexível, né, ter uma escuta disponível para poder ouvir outras contribuições que as crianças estão trazendo, de repente ter um olhar para algum detalhe que você também não percebeu como leitor, né, e que aquela criança, às vezes, até uma criança muito pequena, tem uma sensibilidade diferente. A gente acha que não, mas eles, né, têm uma inteligência e um olhar já muito apurado para determinadas coisas ali. Ter essa disponibilidade, né? Escutar de verdade, resgatar comentários, colocar comentários na roda para que outras crianças possam pensar sobre aquilo que foi trazido por uma delas. Eu dou muitas oficinas, só que eu não levo livros nessas oficinas para criança. Fiquei bem curiosa quando o pessoal da Emília me convidou, porque apesar de fazer os meus livros, quando eu faço, eu não penso na criança. O fato de serem livros infantis é uma consequência, eu acho. Não foi planejado, né? Talvez, pelo fato de me dar bem naturalmente com as crianças, o meu trabalho de criação pode ser voltado a elas ou não, né? Mas, em geral, quando ele vira livro de imagens, ele tem muito a ver com uma linguagem que conecta com essa faixa etária. O que eu vejo, assim, e que eu acho muito importante, e que eu vi principalmente nessa última roda, é ouvir, né? É ficar o silêncio, né? E o espaço para introspecção do leitor. A gente tem que compartilhar um livro com várias pessoas. Então, eu gostei muito dos mediadores esperando, sabe? E
sem entregar o jogo, sem fazer perguntas que já entregam o jogo. O próprio adulto fica ansioso e fica perguntando coisas, meio que indicando um caminho. Não, peraí, deixa a criança descobrir. Fiquei empolgada com essa roda, fiquei com mais vontade de participar, fiz umas perguntas e tal. Esse espaço de mediação, de leitura, ele às vezes não acontece em outros espaços senão o escolar. Né? O espaço escolar é um espaço em que uma das possibilidades é um professor, é um educador, é alguém que prepara o livro, que lê o livro, que conhece o livro, a apresentar a essa criança e ter essa escuta e saber como é que como essa leitura da criança ressoa nela, como ressoa no grupo, escutar o outro, de proporcionar uma espécie de leitura coletiva, uma espécie de interpretação coletiva do livro, espaço de inserção do livro a partir de outros prismas. Né? Ele já pode acontecer na casa da pessoa, nos ambientes de cultura que ela provavelmente frequenta. Provavelmente ela não frequenta esses espaços, mas ela possui outras relações com outros tipos de materiais, com a poética. Ela possui relações explícitas com o assunto e que o livro acaba trazendo outro patamar de discussão, acaba complementando, acaba convergindo, divergindo. É um espaço ali de debate, é um espaço de tirar um pouco do eixo. Então, o professor, o livro, ele consegue fazer esse tipo de movimentação. A ideia da leitura é que você consiga, usando uma metáfora, como se fosse uma cebola, e que você consegue ler a casca, mas para você ler uma cebola, você tem que ir descascando. Então, são distintas camadas, e cada camada você tem a noção do todo. Então, quanto mais informações, mais agregações, mais debates, mais discussões, mais compartilhares, não só da leitura, não só leitura de um livro, mas leitura de mundo, você consegue ter a noção desse todo do que seria essa cebola. Eu acho que pensar essa relação é intrínseco à ideia de pensar a infância, né? Então, as infâncias, né? Que tipo de criança é essa que chega, como ela chega no espaço de leitura, como é que ela conversa com as pessoas sobre livros, quais são os livros que ela já tem, se ela necessita que alguém lê o título para ela, se ela necessita que não faça nada, que o livro tem que ficar lá, já tem uma relação individual com o livro, e de proporcionar espaços que de repente não precisa da minha mediação, mas é minha mediação, porque afinal de contas eu deixei ele propositalmente naquele espaço. Olha que legal! O livro se chama Jacaré? Não, o João já conhece essa história, né, João? Quem escreveu essa história foi o Antônio Prata. Quem quer envergonhado? O peixe? Seu peixe? E ele foge. Ela que ele não gosta de jacaré. E não deu tempo, então, do jacaré chegar perto dele, né? Alguém já leu a historinha? Eu vou ler agora. Vou ler essa história agora. Do jacaré. Tem sempre muitas questões com relação à mediação de leitura para os bebês. Começa um pouco com a questão da escolha dos livros, né? As pessoas sempre ficam muito preocupadas com o que ler para as crianças pequenas. Palavras difíceis como framboesa e pistache. E sabem o que é isso? Pistache é coisa. É de sorvete. Pistache é um tipo de coisa que dá para fazer sorvete de alimento. Pistache não é uma palavra muito conhecida mesmo não, né? Estranha. Framboesa é mais conhecido, não é? Vocês têm um sorvete ou um picolé que vocês gostam mais? Sim. Olha esse aqui, ó. Olha os sabores. Eu gosto de chocolate. Tem chocolate aqui. Café. Sorvete de café. Alguém experimentaria aqui um sorvete de café? Que férias com sorvete, né? No curso de férias, eu e meus amigos aprendemos coisas incríveis. Hoje estudamos cartografia. Isso quer dizer que aprendemos como fazer um mapa. Olha lá, vamos ver detalhes do mapa dele. Como tá sendo as férias desse menino? Dá pra saber já até agora? É de doce. Só tem doce, né? Ele fez um mapa só de doce. Ó, aqui tem Lago de Baunilha, Praça da Melancia, Monte de Mirtilo, que é aquela frutinha pequenininha, né? Morro de Manga, Cordilheira de Morangos, Ilha do Cacau. Ilha do Cacau. Se vocês tivessem que escolher uma ilha, seria de quê? Pra passar as férias? Cacau. Ilha de Cacau, você gosta de cacau?
quê? Cacau faz chocolate. Se eu tivesse que escolher uma ilha, qual seria essa ilha? Minha trajetória como mediadora foi quando eu resolvi ser voluntária na biblioteca, se chama Caminhos da Leitura, no qual a gente participava, 25 jovens participaram de formações, no qual o Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário desenvolvia dentro da região de Parelheiros, nesse espaço da biblioteca. Através daí a gente viu a necessidade de não só ter um espaço de biblioteca, mas como levar a leitura literária para dentro dos outros espaços. E qual era a necessidade de uma escola ter esse tipo de acervo dentro dela? A gente contava muito com a questão de uma biblioteca dentro da escola que eles chamam muito de espaço da leitura, mas que não tinha um trabalho voltado para as crianças, tampouco a valorização da literatura. O que está acontecendo nessa parte? Você consegue falar um pouquinho mais alto? O unicórnio está passando? Isso, no pano vermelho, um tapete. E os outros? O que eles fazem? Aqui você acha que ele está tirando o tapete? Todo mundo concorda que ele está tirando? Está colocando, Júlio? Abrindo mais tapete para o unicórnio passar? Tá. Olha o que tá todo mundo usando. Ele pega um chapéu de ilustração. O chapéu é igual, né? Então você achou esse, o Gabi, que ele tava passando pra festa e todo mundo achando que ele era unicórnio? É. E eu também posso defender. Respeita, né? Como é que é, Gabi? Conta melhor. E você não corre assim que ia estar aqui. Vocês perceberam isso, Gabriel? Vocês observaram isso com o Gabi Balu? Porque a primeira vez que eu li, eu não percebi que ele tava tão baixo. Os livros da revista Emília foram chegando aqui na biblioteca do Acaia e a gente foi separando eles. E vocês foram eleitos, né, correspondentes da revista Emília. O que seria isso? Seria a função de vocês observarem com muito, muito cuidado cada um desses livros e trazer a opinião de vocês para estes livros, certo? Para auxiliar vocês nessa escolha e porque vocês vão levar para casa de vocês esses livros, né? Só tô lembrando que a gente já combinou, certo? Como vocês vão levar para casa estes livros, não dá para ler de qualquer jeito. Pensa, a gente é responsável por aquilo que a gente vai falar. Muito responsável. Esse é o papel de um crítico literário. Aquele que analisa o livro em todas as suas minúcias e cuidados e mostra coisas que são muito boas, coisas que são que você acha que só você percebeu e que você pode contribuir e que pode facilitar o acesso para outras pessoas fazer essa leitura. Os livros que estão aqui, eles já foram selecionados como os bons livros pela equipe da Revista Emília. A Revista Emília acha que esses livros que estão aqui são arrebatadores ou imperdíveis. Né? São livros incríveis segundo a Revista Emília. E a gente quer saber se vocês concordam, discordam, ou se tem uma opinião que não é nem concordando nem discordando, é uma terceira ou quarta opinião. Olá, eu sou Carolina Fedato, eu estou na equipe de coordenação dos Destaques Emília desde 2021. Os Destaques são um projeto que acontece na Emília, que foram um dos projetos que fundaram o Instituto Emília, né, desde 2013, em que uma equipe de especialistas, educadores, mediadores de leitura se reúne para estudar critérios e avaliar a produção
brasileira para crianças e jovens durante um ano. Então, no ano passado, em 2025, uma equipe de mais ou menos 20 especialistas em literatura infantil, professores, educadores, bibliotecários, jornalistas, pessoas que estão no meio da edição, se reuniam quinzenalmente para discutir a produção de 2024. E após alguns meses de leitura, discussão de critérios e seleção de cerca de 50 obras, nós fazemos o projeto do Olhar Leitor, que é o oferecimento desses livros para as crianças, A gente faz uma roda de leitura para que as crianças conheçam essa produção que foi selecionada por nós, adultos. E esse é um momento bastante interessante, assim, de muitas surpresas, de uma relação corporal com o livro e com o adulto mediador, Então a gente pode ver nos vídeos do Olhar Leitor, que foi realizado no último dia 8 de março em Belo Horizonte, a relação das crianças com os livros, mas não só das crianças, dos adultos também, Porque foram os pais que levaram essas crianças pro parque, onde a gente fez a sessão do Olhar Leitor, e aqueles livros ali dispostos nos tapetes, ao ar livre, num ambiente gostoso, convidavam também os adultos à exploração. E a gente vê nos vídeos como que a relação do adulto com o livro também convida a criança a explorar, As crianças escolhem, às vezes, um livro, pedem para o adulto ler, e isso vai gerando uma curiosidade em relação àqueles livros. Então a gente organizou o Olhar Leitor da seguinte maneira, Primeiro as crianças puderam chegar e explorar e olhar aqueles livros. Depois, cada uma das educadoras presentes escolheu um livro da sua preferência. Isso também foi uma coisa que a gente discutiu antes, Como que é importante que o mediador se envolva com aquela leitura, goste daquele livro, conheça os pontos fortes, conheçam os momentos de virada, para estar atento na leitura à reação dos leitores. Então, cada uma de nós escolheu um livro e fez a mediação para as crianças, da sua maneira, do jeito que gosta de fazer e com aquele brilho no olhar em relação àquele livro, a importância que aquele livro tem. Esse é um processo bastante interessante, porque a gente percebe que alguns livros convidam mais à reflexão, Então as crianças fazem perguntas, se interrogam, mas o que isso quer dizer? Por que isso aconteceu? Mas quem é esse? São livros que são lidos mais com o intelecto, digamos assim, que trazem perguntas, questionamentos e ajudam as crianças a compreender o mundo. Outros livros já vão ativar questões completamente diferentes, assim, do mundo da fantasia, da imaginação, do nonsense, do não pensado. Muitas vezes vão convidar as crianças a se levantarem, saírem dos seus lugares e irem em direção ao livro, apontar, perguntar, querer voltar, imaginar, trazer coisas que não estão diretamente ali, mas que são remetidas pelas imagens ou pela narração. Livros que provocam riso, livros que provocam reflexão. Então, toda essa diversidade de reações leitoras, de experiências estéticas, a gente vê presente na produção que foi selecionada no ano de 2025, a produção de 2024, que a gente fez a análise no ano de 2025, contribuindo assim para que as crianças tenham experiências leitoras diversas e que nem sempre a gente, num primeiro momento, vai apostar, vai dizer, bom, as crianças vão gostar desse livro, a gente não sabe até oferecer. Então, o que os destaques fazem, Qual que é o trabalho que a gente faz? É de construir critérios de qualidade, tentar compreender o que é qualidade na literatura infantil, sabendo que esses conceitos são móveis, são subjetivos e políticos, A gente tem discutido muito isso nos estudos do grupo, e a gente avalia os livros fazendo uma aposta, de que eles vão trazer questões interessantes para as crianças, e o Olhar Leitor mostra como é que isso pode acontecer. Então são vídeos muito interessantes, eu espero que dê para vocês terem uma amostra da importância e do alcance desses livros que nós selecionamos. E gostaríamos de agradecer também a todo mundo que participou, todas as crianças, todas as famílias, toda a equipe que durante o ano todo se reuniu para
para estudar, ler e selecionar esses livros, o que não é uma tarefa simples de fazer, e também aos autores, ilustradores, escritores, editores que continuam apostando nas infâncias, continuam apostando na inteligência dos leitores e produzindo obras cada vez mais instigantes para as infâncias brasileiras. Ainda bem, né? Porque o ônibus tá todo alagado. Como é que a foca vai respirar? Quem mais precisa respirar aí dentro? Os outros tá tudo bem, pode ficar no alagado, né? Alguém precisa respirar. Realmente desse buraco aí. Não, eles estavam perdidos. Venha brincar de adivinha. Nossa, Cabo de Guerra. Aqui são personagens dos 4 contos da Terra. Lobo Mau. Ah, não só sopro, né? 3 casinhas. Se dormiu por tanto tempo, deve estar bem descansado. Puxe, puxe. Então como que eu chamo mesmo? Todo mundo sabe meu nome? Bom, muito bom, muito bom. Tem criança que eu conheço, tem criança que eu ainda não conheço, que eu tô vendo umas carinhas que eu vou começar a conhecer. E eu, quando eu vou ler história, eu gosto de cantar uma música antes. E essa música que eu gosto de cantar, ela é pra espantar o medo, assim, pra quando tem medo. Porque o livro que eu escolhi, ele pode até dar um pouco de medo. Então deixa eu ver se todo mundo aqui é muito corajoso. Tufa o peito aí pra ver essa coragem vir. Pra todo mundo ter coragem de ver essa história. E a música que eu vou cantar, todo mundo tem que segurar na vassoura. Segura na vassoura, segura na vassoura. Quem sabe cantar me ajuda, hein? Anda de vassoura. E tem um narigão. Põe. É má e feiosa. 10 horas. A praia é invadida pelas gaivotas. Temos clientes que se aglomeram. E a cada manhã podemos escutar o mesmo pregão. 2 peixes, peixe 1. 2 peixes, peixe 1. Olha. Olha o balão. Um balão grande. Olha, gente, esse avião tá caro, tá? Olha lá, o que ele fez? Tem muita coisa acontecendo nessa praia, hein? Tubarão. Tem tubarão também. Tem tubarão. Olha, nadando. Ai, que medo. O peixe tá voando. O macaco em cima da cabeça. O macaco em cima da cabeça. O golfinho também tá voando. O Clube Destaques, ele é um grupo que reúne especialistas em literatura infantil que ao longo de um ano estuda, analisa minuciosamente, troca ideias e reflexões sobre os livros lançados aquele ano. Mas tem um lugar que a gente não consegue alcançar, que é a interpretação da criança. Por mais que nós, daquele grupo, né, a gente estude sobre a infância, estude sobre a literatura, a relação que se estabelece entre a criança e aquela história é única e exclusivamente dela. E vai ser diferente para cada criança, vai ser diferente em cada contexto, em cada cidade, se a criança está lendo com a família, se ela está lendo na escola. E por isso a gente tem o olhar leitor como uma possibilidade de aproximar um pouco desse olhar da criança. Da gente estar perto dela e de entender como aquelas obras que nós avaliamos como obras de qualidades chegam para esse grupo. De diferentes idades, sejam os meninos menorzinhos ou crianças maiores, qual relação se estabelece ali? Se esses critérios de qualidade que a gente estuda tanto e que a gente considera tanto, também se aplicam para a criança. E de fato a gente vê como uma obra de qualidade desperta na criança muito mais interesse, muitas leituras dentro daquela narrativa, muitos olhares, atenções. Então, no Olhar Leitor, a gente teve essa experiência de fazer algumas mediações com o grupo e algumas mediações individualizadas. E foi muito curioso que em um livro, que é um livro enorme, A Praia, as crianças foram chegando cada vez mais perto da Paula que estava lendo o livro, com aquela ideia de querer ver cada detalhe daquela história, que é um processo que a gente tem, adultos, quando estamos lendo e não nos atentamos apenas ao texto verbal, mas a cada imagem, a cada ilustração, a cada escolha dos autores daquela obra. Então, poder fazer a leitura destas obras com as crianças, eu acho que
complementa muito a nossa avaliação. Os Destaques é uma das ações da Revista Emília, que reúne especialistas em literatura, colaboradores com distintas experiências, mas todos muito desejosos de uma interlocução mais crítica, mais reflexiva, né, sobre o livro, os leitores, a literatura para crianças e jovens. Então esse grupo ele se reúne para analisar os livros que são enviados pelas editoras e durante meses estudam juntos, discutem, analisam as obras, ora individualmente, ora coletivamente, e procuram juntos rever e refinar esses critérios de avaliação das obras, né? Por isso que é importante mencionar que quando falamos de leitura, estamos falando de um universo que é muito desafiador, que é complexo, e exige mesmo de nós muito estudo, né? Muitas reflexões, para não simplificarmos algo que não é simples. Sobretudo quando falamos de seleção de obras, entendemos o livro como um objeto cultural, né? E é por essa razão que, mais do que escolher e apresentar uma lista de livros, classificá-los, a equipe também procura compartilhar, por meio da análise geral e resenha dos livros presentes no guia, parte do percurso e reflexões que foram tecidas ali ao longo de todo o processo. Além disso, uma parte fundamental e muito especial do trabalho é a observação e escuta do leitor final, né, que é o que nós chamamos de olhar leitor. Nessa atividade, nós disponibilizamos os livros pré-selecionados para que as crianças e jovens possam ler, né, compartilhar suas impressões, e é incrível observar o quanto que as crianças exploram e se relacionam com os livros, os comentários e reflexões que trazem. Tudo isso, além de contribuir para que possamos refletir, né, rever os critérios de seleção, reforça a importância de um trabalho como esse diante de uma quantidade tão grande de publicações voltadas para esse público no Brasil nos últimos anos. Sabemos que as crianças elas têm, né, o direito de terem acesso a livros de qualidade, livros que apostem em sua inteligência. Né? Nós também já sabemos que não devemos escolher um livro só pelo seu tema. É preciso observar a forma, a linguagem, a relação entre o texto e a imagem, o projeto gráfico, entre várias outras questões, e lembrar de algo que já foi dito pela autora colombiana Yolanda Reis, que os livros infantis podem ser atrevidos, transgressores, irreverentes, sutis, inteligentes, tristes, enfim, todas essas nuances que constituem a infinita variedade da experiência de um ser humano. Né? Isso tudo alimentará o mundo interior das crianças e lhes darão aí as chaves secretas para decifrar muito sobre sua própria vida, sobre suas emoções, sonhos e pesadelos, sobre fantasia e realidade.